Opa, aqui quem fala é o Matheus. Eu sou um aluno de arquitetura que recentemente tem estudado pós-modernismo, mais especificamente o arquiteto Aldo Rossi, e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Ele foi um arquiteto nascido em Milão, na Itália, cuja obra abrange não só o campo da arquitetura, como também do design, com projetos executados e produções teóricas de rico valor acadêmico. É considerado o grande expoente da arquitetura pós-moderna, ainda que se tenha registro do uso da linguagem moderna em seus primeiros trabalhos. Vamos falar um pouco sobre o modernismo. Antes de se discutir o pós-modernismo e suas características, é importante caracterizar o modernismo e a sua influência durante os primeiros anos de atuação de Aldo Rossi. O movimento modernista, na arquitetura, ganha expressão no uso de novos materiais que permitem maior dinamismo das formas. O aço, o vidro, o concreto armado apresentam a possibilidade de inovações estruturais, ganho de vãos e trabalho com maior luminosidade através de grandes janelas. Arquitetos da época passaram a rejeitar a fórmula de revitalização da arquitetura tradicional e iniciaram a prática de valorização do design baseado em formas geométricas puras, que remetiam à estética do maquinário industrial. É dentro deste contexto que surgem os primeiros trabalhos de Aldo Rossi, com referência às produções de Adolf Loos e Le Corbusier. No entanto, Aldo Rossi torna-se singular quando inicia a transição de sua linguagem arquitetônica para o pós-modernismo. E aqui, somos apresentados ao seu método onde não mais os materiais empregados, as formas obtidas e as edificações por si só tinham sua relevância, mas era necessário se pensar o caráter geral da localidade onde se construiria, analisando a função da edificação e o grupo social que dela faria uso. Podemos reunir tais características no conceito de genius loci, que traduz-se do latim como o espírito do lugar. É um conceito romano retomado da antiguidade por Aldo Rossi e difundido através do seu livro A Arquitetura da Cidade, de 1966, bem como em suas obras posteriores. Como citado anteriormente, o trabalho de Aldo Rossi abarcava a linguagem pós-moderna, que pode ser concebida ao se valorizar a simplicidade das formas básicas, sem que se esqueça o senso estético, político e utilitário de uma edificação. Valorizar o genius loci é, antes de tudo, o resultado da compatibilidade entre o passado e o presente. É fazer uso do artifício decorativo, referenciando a cultura local, sem se sucumbir à retórica decorativa. Aldo não faz uso de ornamentos em suas obras, mas retoma elementos que refletem a ambientação de cidades antigas. Ao trazer motivos do passado para conversar com os elementos modernos, Aldo Rossi foi capaz de traduzir em suas edificações uma valorização da história da arquitetura italiana dos primeiros séculos, bem como caminhar em direção a um racionalismo que evidenciaria que a arquitetura deve ser reduzida a certos fundamentos. Em suma, que a arquitetura reside nos elementos que a sustentam. Seu método era dividido em 4 princípios. Analogia: similaridade de alguns aspectos entre coisas que de outro modo se diferem. Tipologia: significado simbólico ou representativo. Morfologia: qualquer estudo científico da forma ou da estrutura. Racionalismo: a prática de guiar as ações e opiniões de outrem, principalmente pelo que aparenta ser razoável. A exemplo, vejamos a obra Villa Alessi, em Verdana. A edificação de 1989 faz analogia às vilas italianas, que na Roma antiga eram entendidas como moradias do interior. A obra carrega todo o caráter representativo de uma residência que abraça a paisagem local, quase que transportando seus residentes a um outro tempo. Sua composição faz uso de formas cúbicas simples contrapostas, enquanto a manipulação de elementos como colunas, guarda-corpos e janelas retomam formas do passado, e são apresentados na cor terracota, linkando a paisagem exterior e interior. A conexão entre a edificação e o locus é sempre valorizada. Ao longo da pesquisa, relatos da influência do período fascista da Itália na obra de Aldo Rossi foram evidenciados. Ainda assim, é inegável sua contribuição ao mundo da arquitetura, cabendo a quem o estuda discernir suas colocações e opiniões antidemocráticas de seu vasto repertório pertinente ao estudo da arquitetura. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!